Cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em debate. Quando nasci, um anjo torto desses que vive na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tantas pernas, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse cunhaque, bota a gente comovido como o diabo. Boa noite. Começa agora o Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje, o assunto é poesia. E para falar dessa temática, partimos da comemoração de aniversário de Carlos Drummond de Andrade, que ocorre no dia 31 de outubro, ou seja, na próxima segunda-feira. O Instituto Moreira Salles lança a ideia de instituir o Dia D, o Dia Drummond, e que faça parte do calendário cultural do país. A intenção é repetir os irlandeses, e hoje o mundo inteiro, que festejam a vida do escritor James Joyce todos os anos no dia 16 de junho com o Bloomsday. Mas nós vamos aproveitar a comemoração dos 109 anos de Drummond para debater a poesia feita em língua portuguesa e, mais especificamente, a poesia e os poetas brasileiros. E para falar deste assunto e desses assuntos, o nosso convidado é o escritor e historiador Viegas Fernandes da Costa. Viegas, boa noite, obrigado por vir ao Cidadania. Inicialmente, qual a relevância que tem Carlos Drummond de Andrade na literatura brasileira? Bem, boa noite, Carlos. A gente é que agradece o convite, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, falando novamente de literatura, hoje especificamente do Drummond e da poesia, desse gênero literário. Sem sombra de dúvidas, Carlos Drummond de Andrade, poeta mineiro, nascido em Itabira, cidade de muitos minérios também, é um dos principais autores, não só da poesia brasileira, e não só de poesia, porque o Carlos Drummond de Andrade também se dedicou a outros gêneros literários, e especialmente à crônica. Ele, durante muitos anos, foi cronista de jornais, como o Jornal do Brasil, por exemplo. Mas o Drummond, ele foi e é um dos principais poetas brasileiros e da língua portuguesa e talvez, inclusive, da poesia mundial no século XX. O Drummond, nós não podemos atribuir ao Drummond uma característica única. É muito difícil você chegar e dizer assim, o Drummond, o tipo de poesia que Drummond fazia encaixa-se em tal estilo. Não, o Drummond, ele brincou com a palavra de diferentes formas. O Drummond, ele fez poesia romântica, ele fez poesia bastante contemporânea, bastante moderna. Ele ousou muitas vezes a fazer poesia que muitos entenderam como não poesia, que é o caso de um dos poemas mais famosos do Carlos Drummond de Andrade, que fala da pedra no meio do caminho. Havia uma pedra no meio do caminho, no caminho havia...
E as pessoas, à época do lançamento, diziam, olha, isso não é poesia, isso a gente não pode conceber isso como um texto poético. Então, o Drummond ele é importante porque ele ousou estéticas poéticas diferentes. O Drummond ele é importante porque ele também ajudou a trazer o cotidiano, né, para dentro da linguagem poética. Vale lembrar que ainda no início do século XX, claro que a coisa muda a partir da Semana de Arte Moderna, mas até hoje, muitos ainda entendem a poesia como a arte literária que vai se dedicar a temas superiores, né, a que vai se dedicar a usar a linguagem de uma maneira metafísica e tudo mais. E o Drummond ele vai falar da sua infância, ele vai falar das coisas do cotidiano, né? Ele vai falar das coisas simples, né? Vai se dedicar ao amor, vai se dedicar ao erotismo. Né? O Drummond tem uma vasta produção também de poesia erótica, a maior parte dela publicada no final da vida e depois de seu falecimento. Né? Então, seja pela extensão do seu trabalho, pela quantidade de poemas que escreveu, que publicou, que traduziu. Né? Ele também Drummond, fez isso, né? Isso, Drummond traduziu muitos autores importantes, não só da poesia, mas de outros gêneros também, mas também da poesia. Né? Então, pela extensão do seu trabalho e pela qualidade do seu trabalho, pela profundidade do seu olhar, né? Sem sombra de dúvidas, Carlos Drummond de Andrade está entre os nossos principais poetas. E eu acho que o Drummond, uma das contribuições sensacionais do Drummond é isso que você agora, né, logo aí, né, na apresentação, coloca, e muito bem, que o Drummond aproxima a poesia do nosso santo dia a dia e ele meio que derruba aquele mito, né, parnasiano, né, de que a poesia é algo do imponderável, né, das palavras difíceis, herméticas, né? E traz isso para o nosso cotidiano e que as pessoas, do modo geral, podem consumir poesia, né? Exatamente. O Drummond vai falar do José, vai falar da Maria, né? Claro que o Drummond, ele aproxima na palavra mesmo, no fazer poético. Nós tivemos depois outros poetas que aproximaram a poesia do povo, né? Mas enquanto performance, enquanto ato. É o caso, por exemplo, do Lindolf Bell, sim, né? Um poeta aqui da região, que com o seu movimento da catequese poética, ele levou a poesia para o estádio de futebol, levou a poesia para a praça, levou a poesia para a feira e assim por diante. O caso do Drummond, o Drummond enquanto ser humano, o ser humano Carlos Drummond de Andrade, era um homem tímido, aparentemente tímido, né? Bastante fechado, era um funcionário público característico, né? Aquele homem que ele não tinha bigodes, mas que poderia, se tivesse, estaria escondido atrás do bigode. Mas o texto dele é um texto bastante acessível, né? Isso não quer dizer que Drummond não falava de temas mais profundos. áridos, né? Ele tem muitos textos extremamente filosóficos, até, né? Que tratam de questões existenciais, né? E ele consegue muitas vezes trazer o que é prosaico, o que é cotidiano, o que parece menos importante, né? E ele consegue mostrar a profundidade desses temas, né? Que aparentemente nós não conseguimos ver como profundos até lermos a poesia de Drummond. E o interessante da poesia do Drummond, se nós pegarmos o conjunto da obra dele, é que ele sempre está entre o passado e o futuro, né? Ambas as coisas parecem, ao menos, que o assustavam muito, né? Ele está sempre sendo perseguido pelos fantasmas do passado, né? E oprimido por uma possibilidade de um futuro no qual ele não vai se enquadrar. Então, e o Drummond tem um poema que diz justamente isso, né? Ele é o poeta do tempo presente, né? Apesar dele falar das suas reminiscências e apesar dele falar das possibilidades do futuro, o Drummond ele é um poeta do tempo presente. E apesar de não estar mais conosco em vida, né, em carne e osso, em matéria, Drummond continua sendo um poeta do tempo presente. Né? Ele continua conseguindo dizer das coisas de hoje. Essa voz do Drummond está aí, né? Isso. E é isso que faz com que ele realmente seja um autor de qualidade, que ele realmente seja um poeta, né, com uma poesia de qualidade.
E talvez o fato dele ter escrito por muito tempo crônica também, né? Que é justamente um gênero que trata do cotidiano, que trata do dia a dia, né? Das coisas simples do dia a dia, é que também facilitou talvez o Drummond poeta, né? Deu elementos para a sua poesia. E eu quero destacar, Viegas, que é interessante a gente trazer essa discussão da poesia para o Cidadania em Debate, para o nosso trabalhador, né? Muitos pensaram ou tentaram matar a poesia, né? E isso é uma coisa que é meramente possível porque nós estamos lidando com a questão de sentimento, entre outras coisas. Então, a poesia está no nosso santo dia a dia. E a ideia de buscar o Drummond para fazer uma discussão sobre poesia, porque isso perpassa por onde? Pela sala de aula, né? Sim. Gostaria de ver contigo, Viegas, que olhar você tem a respeito da poesia e a escola? A preocupação que a gente tem é sempre a preocupação que se tem da literatura como um todo, né? Como isso é trabalhado dentro da sala de aula. Já faz algum tempo que eu estou afastado um pouco da sala de aula, então eu não acompanho mais hoje, né? Como os professores estão trabalhando hoje. Mas o que me parece muitas vezes é que o professor, ele pega textos que já foram canonizados, que já foram colocados, né, como textos clássicos, como textos que devem ser conhecidos e lidos, mas que muitas vezes falam de coisas que não estão próximas do seu aluno, né? Ou traz uma linguagem ao qual o aluno não está preparado, né? Então, eu acho assim, em primeiro lugar, o professor, o aluno, ele precisa sentir a poesia. Ele precisa compreender o que significa a poesia, né? Ele precisa perceber que a poesia, ela não necessariamente é o poema, né? O poema, sim, o poema é aquela técnica, né, onde você vai escrever em versos, né, e aí existem vários tipos de técnicas para se compor um poema, né, o soneto, o poema livre, enfim. Agora, a poesia, ela é algo muito mais abrangente. A gente costuma dizer assim, né, poxa, aquele filme é poético, né? Aquele quadro, aquela fotografia, isso não é uma fotografia, isso é pura poesia, né? Então a poesia é esse algo mais profundo, né? Esse algo que consegue aproximar o ser humano da sua própria humanidade, né? Que consegue deslocá-lo daquilo que é puramente sobrevivência, né? Daquilo que é puramente estar no mundo, para aquilo que significaria o ser no mundo, né? Eu não vou falar aqui em essência, não acredito nisso, né? Mas a poesia é justamente aquele olhar, aquela linguagem, aquela possibilidade que aproxima o ser humano da sua humanidade. Estamos falando hoje no Cidadania em Debate sobre poesia, Carlos Drummond de Andrade e o Viegas explicando a diferença entre poema e poesia. A gente já volta para continuar o nosso assunto.